Ah, parou, né? Parou. Não, vamos lá. Ainda mais na aula de hoje, que acho que não vai dar nem tempo Vai começar a de concluir. Começar, acabou. Só se eu for querer chamar. Por quê? Sem Ah, porque já vai acabar? Não, vamos lá, vai. Vamos tentar avançar até onde dá. Então, só relembrando, vamos lá? Só relembrando o que a gente estava fazendo. Ó. A gente queria criar um programa em que a gente pudesse fazer a inserção. Hã? Ah, tá bom. Tava brincando, né? Então, ó, a gente queria criar um programa que permitisse a inserção, vamos lá, a inserção de contatos, só que a gente só faria a inserção de contatos na memória, não teria nada em banco de dados. À medida que o usuário fosse preenchendo isso daqui e clicando em cadastrar, a gente iria preenchendo a tabela que vai surgir aqui embaixo. Beleza? Então a gente tinha parado na construção da tabela. Beleza? Tá, então o que a gente precisa fazer? Então, ó, aqui é o local em que eu estou adicionando a tabela lá na parte de baixo da minha janela. A janela foi dividida num grid layout, aqui a primeira célula, aqui a segunda, perdão, até aqui a primeira célula, e aqui, daqui para baixo, a segunda. Então esse ADD está se referindo, sim. Ah, tá. Melhorou? Melhorou? Foi? Então, ó, aqui é onde eu estou inserindo a minha tabela. Beleza? Para a gente colocar barra de rolagem automática na tabela, a gente, em vez de adicionar ela direto no nosso container ou onde for, a gente tem de adicionar ela, na verdade, adicionar um objeto da classe JScrollPane. E dentro desse JScrollPane que a gente vai colocar a tabela. Então é como se o ScrollPane estivesse encapsulando a tabela. E isso faz com que, caso o número de linhas da tabela extrapole o tamanho dela, surja a barra de rolagem. Beleza? Na verdade, para o JTable existem outras vantagens de se colocar ele dentro de um JScrollPane. Uma das vantagens é essa, da barra de rolagem, e a outra é que ele cria já um layout não muito bonito, mas um pouco mais favorável do que se você inserir só a tabela puramente. Ok? Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui eu estou adicionando um objeto de JTable. Tranquilo? Em vez de adicionar ele, eu vou adicionar um objeto de JScrollPane. Beleza? Nesse JScrollPane, isso aqui eu estou chamando o construtor da classe JScrollPane. Ok? Todo mundo visualiza quando eu falo que eu estou chamando o construtor da classe? Tá. Então, existe um construtor que não recebe nada e existe um construtor que recebe um componente. É esse que a gente vai utilizar. Nesse componente, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma tabela para ele. Então, eu vou guardar a referência da minha tabela aqui. Tabela. Vou criar o objeto e passar a referência dele aqui. Seria o inverso. Criar a tabela e depois adicionar a barra de rolagem. Fazer a barra de rolagem. E você faz a barra de rolagem e passa para a barra de rolagem, faz sentido, e passa para a barra de rolagem a tabela. Beleza? Foi? Tá. E agora os dados. Os dados você pode manipular diretamente a tabela. Existe, por exemplo, um método da tabela, acho que faz tanto tempo que eu não uso, acho que é set value et. Enfim, dá para você manipular essa tabela diretamente por esse objeto referenciado aqui por tabela. Tá? Só que assim, não é uma atividade muito simples. Como alternativa, o que você pode fazer? Você pode dividir, não é a única, você pode dividir a sua tabela em duas partes, parte visual e parte de dados. A parte visual você vai gerenciar por meio desse objeto aqui. E a parte de dados você vai repassar para um outro objeto que permite a inserção e a remoção de um modo um pouco mais fácil. Ok? Qual que é esse objeto? É o objeto da classe defaultTableModel. Ok? Então eu vou criar um objeto aqui que eu vou chamar de dados da tabela. Vou criar um objeto dessa classe, newDefaultTableModel. Oi. No modo, na verdade eu criei um quarto lá chamado exemplo. Isso.
Beleza? Tá, e agora o que eu vou fazer? Por enquanto, esse dados da tabela aqui não tem relação nenhuma com a minha tabela. Então, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz no meu JScrollPane. Eu associo chamando o construtor que recebe um default table model passando esse objeto. Então, aqui eu vou colocar dados da tabela. Ok? Tudo que eu fizer nesse objeto aqui vai ser repercutido nessa tabela. Beleza? Então, na hora que eu executar, vai continuar ainda com a mesma cara. Beleza? Tá, então vamos para a primeira parte. Eu quero colocar aqui um título aqui em cima que apareça nome, número, tipo e se é móvel ou não. Beleza? Tá, como é que eu vou fazer isso daqui? Lá no meu model, na criação dele, você vai ver que existe um construtor aqui, ó, em que você passa qual que é os nomes das colunas, beleza? Então é um vetor de objeto em que tem os nomes das colunas e o número de linhas inicial da minha tabela, ok? Inicialmente eu acho que minha tabela tem que começar sem linha nenhuma, ok? Então a gente já iniciaria ele com 0. E as colunas, o que eu vou fazer? Eu vou passar um vetor de string com o nome das minhas colunas. Beleza? Tá, então como que eu faço isso? Vou criar aqui um vetor, nomes das colunas. Beleza? Poderia, só vou desmembrar porque acho que vai ficar muito acumulado. Poderia já criar o vetor direto aqui, sem problema nenhum. Beleza? Nomes das colunas igual a new string. Poderia até criar também de uma forma diferente. Então vão ter 4 colunas, né? Então 4. Na primeira coluna, eu vou ter o texto nome, nome. Na segunda coluna, o texto número. O texto número. Na terceira, tipo. E na quarta, se é móvel ou não. Beleza? E agora o que eu faço? Eu passo aqui para o construtor, vamos lá, eu passo aqui para o construtor os nomes das colunas, vou pular a linha, nome das colunas, quantidade de linhas, 0. Beleza? Então agora a gente já tem aqui os cabeçalhos. Tá aí, beleza? Eduardo? Foi? Okay. Tá, então a gente já montou a nossa tela inicial. Agora ela vai ser alterada de acordo com os cliques aqui em cadastrar e apagar. Beleza? Eu já vou criar esse cadastrar aqui usando aquele terceiro modo que a gente aprendeu, ok? Da classe interna anônima. Então, ó, o meu botão que eu quero que faça alguma coisa quando clicado, nesse momento, é o botão de cadastrar, que está aqui. Ok? Então, eu vou ter que adicionar... Aqui, ó. Eu vou ter que adicionar um listener para ele. Ok? Então, eu vou guardar a referência aqui. Então, JButton, botão cadastrar. Botão cadastrar igual... Ficou bagunçado. Beleza? Foi? Tá, e aqui, botão cadastrar, ponto add action listener. Ok? E já vou criar aqui uma classe anônima. New action listener. Beleza? Foi muito rápido? Tá. Vou ir seguindo. Se tiver rápido, vocês falam. Então, ó, aqui dentro, só por questão de organização, eu vou chamar por um método que eu vou criar, chamado cadastrar. Beleza? Só por organização. Então, aqui chamei pelo cadastrar. Elf. Foi? Tá, e aqui vou criar o método cadastrar.
Beleza? Aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados aqui desses campos e de alguma forma passar para essa tabela. Beleza? Vamos pegar cada um deles. Para eu pegar o dado lá do nome, todo mundo sabe que, na verdade deveria, que eu tenho que chamar pelo método getText desse objeto aqui, concorda? Né? Tá, eu poderia criar uma variável aqui, jtextField, armazenar nela a referência a esse objeto, beleza? Para depois chamar o getText. O problema é que se eu criar essa variável aqui dentro, essa variável só vai ficar visível dentro do construtor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar ela aqui como sendo um atributo de instância. Então jtextField, campo nome, por exemplo. Ok? E aqui vai ficar campo nome igual a isso daqui. Então passou pelo construtor, vai criar esse campo, atribui a essa variável e isso vai ficar registrado dentro da sua janela, enquanto a janela existir. Tá aí, beleza? Tá, então agora lá embaixo, como que eu faço? Só quero dar um system out, println, e mostrar o texto que tem lá no campo. Como que eu coloco aqui? Campo nome, que já é visível aqui, .getText. Beleza? Então, ó, se eu executar isso daqui, colocar o texto IFMS aqui, toda vez que eu clicar no cadastrar, IFMS lá. Dúvida? Pode ser sincero. Apareceu aqui embaixo, né? Aqui embaixo, ó. Vamos de novo, como é que é? A hora que eu cliquei em cadastrar... Não, a gente está indo por partes. Vai aparecer depois aqui na tabela. Tá? Aqui o que eu quero fazer é o seguinte. Antes da gente passar para a tabela, eu tenho que ir em cada um desses campos e pegar o valor que tem neles no momento do clique. Ok? Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei só o conteúdo do campo nome e mostrei o conteúdo dele aqui na saída padrão. No System Out println. Beleza? Então, pode ver, ó, digitei IFMS. Se eu colocar aqui agora um texto qualquer, clicar no cadastrar... Não cliquei? Aqui. Não, foi. É que eu não cliquei. Aqui aparece o texto. Aqui... Ô, gente, desculpa. Por isso que eu tô vendo que vocês estão olhando com a cara de tipo... É mentira. Pera aí. Tá. Agora tudo faz sentido, né? Então, ó, aqui, à medida que você vai... E pô, pessoa, mas professor, achando que tá enganando a gente, gravando ainda, né? Tem nem vergonha. Então vamos lá, à medida que a gente vai clicando aqui, ele vai, né? Pegou o texto, tá mostrando lá embaixo. Não faz ainda o que a gente quer, mas já é, né? Metade do caminho. Beleza? Foi? Tá, então agora o que eu tenho que fazer? Putz, será que eu não consigo ajustar? Mas o problema aqui não é, nesse caso, não é dele estar mais longe. Aqui a resolução do outro monitor, que eu acho que está diferente da minha. Eu falo assim, se eu ampliar essa tela, eu faço um cabo específico? Aí nesse caso é o cabo do VGA. Cabo maior. Desse daqui, ó. Esse precisa de um cabo maior que vá até lá. Porque o da energia até que dá pra dar um jeito, né? Tá, eu vou dar um jeito aqui, vamos lá. Ok? Tá, então deixa eu maximizar e vendo o que deu. E eu tô achando que tá aparecendo outra coisa pra vocês. Tá, então até aqui foi. Tenho que fazer a mesma coisa agora. No campo tipo, né? Que é um combo box, no campo número e lá no campo móvel. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu já vou criar aqui campo tipo. Aí eu tenho um combo box. O tipo é combo box? Tipo é combo box. O que é o outro? É número, né? Número, beleza. E checkbox móvel.
Beleza? E aí vou armazenar a referência de cada um deles. Campo nome está aqui. Esse campo tipo, adeus. Certo. Campo móvel. Campo móvel e faltou campo número, né? Aqui. Campo número. Foi? Tá, então agora aqui embaixo, a gente já consegue pegar as informações de todos os campos que a gente quer. Beleza? O campo número é equivalente. Beleza? Se eu quiser agora mostrar lá o meu campo móvel, se ele está marcado ou não. Ok? O campo móvel, só para a gente visualizar, ele vai ter uma propriedade chamada isSelected, que ele vai retornar true se tiver selecionado e false caso contrário. Ok? Então só para a gente testar. Estou mostrando o isSelected, beleza? E vou executar do checkbox. É, do checkbox. Uhum. Então, ó, false, false, cliquei aqui, true, true. Ok? Então ele pega e traz isso num booleano pra gente. E o outro campo, que é o último, e o combo box, uma das formas que a gente tem de pegar a informação dele é campo tipo, que é o nome dele, campo tipo, get selected index. O que ele vai retornar? Qual que é o índice do item que está selecionado, começando em 0. Se ele retornar -1, significa que não tem nada selecionado. Beleza? 0 é o primeiro. Então, ó, se a gente executar, aqui está marcado o primeiro, né? Deixa eu voltar. Então, ó, 0, 1, 2. Ok? Então, o que a gente precisava saber para obter informação, a gente já sabe. Agora, o que a gente tem que aprender? Como pegar esses dados e mandar para a tabela. Ok? Tá, como é que a gente vai fazer isso daqui? Dado vai ser aquele objeto que a gente criou específico para dado. Beleza? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui no meu código é essa daqui. Esse é o objeto que tem os dados da tabela. Ok? Então, o que eu vou fazer? Em vez de declarar dados da tabela aqui dentro, igual eu fiz, eu vou passar ele lá para cima também. Para quê? Para eu conseguir visualizar ele lá no método de baixo. Então, passar lá para cima. Beleza? Continua a mesma coisa. Aí, o que eu vou fazer agora? Por meio dele, eu vou adicionar as informações aqui dentro. Como? Dados da tabela, ponto, add row, adicionar linha, adiciona uma linha dentro daquela tabela. Tá? Então é bem tranquilo. O que ele está esperando para adicionar essa linha? Um vetor com informações. Então, assim como eu passei um vetor com os nomes lá das minhas colunas, eu posso passar um vetor aqui com os dados que eu quero inserir na minha linha. Ok? Então, antes de chamar pelo add row, eu tenho que criar um vetor aqui, dados da linha, com 4 colunas. Vai ser o tamanho lá, né, inicial. Aí, dados da linha na posição 0, vai receber campo nome, ponto getText. Posição 1. Posição 1 vai receber campo número, ponto getText. Ok? Campo terceiro é o tipo. Campo tipo aqui agora a gente vai ter que fazer a conversão. Uma outra possibilidade que eu tenho, além de chamar o getSelected index, é chamar o getSelected item. O que ele faz nesse getSelected item? Em vez dele trazer qual que é o índice, ele traz qual que é o elemento que está selecionado. Né? Então, no nosso caso, a string que foi selecionada. Beleza? Então, aqui o que eu posso fazer é campo tipo.getSelected item. Só precisa converter. Não, é só o retorno diferente. Beleza? É mais prático. É que às vezes, por exemplo, o que aparece na sua combo não é uma informação que é única, né? Por exemplo, imagina que é uma combo de clientes.
né? Então, assim, nem sempre é tão conveniente usar ele, ok? Tá, aqui ele está dando erro porque esse getSelectedItem, ele retorna um object. E aqui eu criei um vetor de string, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso converter ele para string. Então, eu posso chamar, todo objeto tem o método toString, que ele se converte para string. Tá, então, ponto toString passou para cá. Ok? E aí o último, vocês lembram de operador ternário? Lembra? Todo mundo lembra? Operador ternário? Não, né? Então vamos sem operador ternário mesmo. Então agora o que eu vou fazer? If campo móvel ponto is selected, ok? Se ele tiver selecionado, dados da linha na coluna 3 recebe sim. Se não, não. Tranquilo? E agora eu pego esses dados da linha e adiciono no método addRow dados da linha. Ok? Vamos lá. Então aqui, adicionar Maria, telefone 1234, residencial, imóvel, cadastrar. Beleza, Maria 1234, residencial, sim. Agora eu quero cadastrar recado 4321, não, da Maria também. Beleza? Tranquilo, né? O apagar vai ter que ficar para a próxima aula. Em cima, né? Dúvidas? Eu descobri que foi uma semana. Uma semana. Depois você deu 20 minutos.